Oi, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Running Talks. Eu sou a Paola Carrijo e tô aqui com duas deusas maravilhosas da corrida que vocês já devem conhecer. Valerie Mello. Oi, pessoal, tudo bem? E Babi Beluco. Oi, gente! E lembrando vocês que esse episódio também está disponível no Spotify. Bom, vamos lá? Hoje nós estamos com Pedro Perim. Ele é nutricionista, mestre pela USP, certificado internacionalmente em nutrição esportiva, coordenador científico da Science Play e criador do método de suplementação SMART. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado, Café Arme, por essa honra de falar de nutrição esportiva, um assunto que eu sou apaixonado. Fazem mais de 10 anos que eu estudo nutrição esportiva todos os dias e poder falar, aplicar isso no consultório com os pacientes sempre me enche de muita felicidade. Então, estou super animada para esses próximos minutos aqui para falar de nutrição esportiva aplicada à corrida. E nós também. Tá animada, gostamos do assunto. É uma coisa que eu acho que todo corredor ou todo esportista gosta, né? De saber a nutrição, já que é a nossa gasolina para o treino. E eu já vou começar com uma pergunta um pouquinho polêmica, que é o seguinte... O que acontece? Quais são os principais erros que um atleta ou que uma pessoa que quer melhorar o condicionamento faz na sua dieta? Nossa, essa é polêmica, hein? Já chega chegando, Eu né? quero saber também. Queremos. E a corrida é uma modalidade, vamos dizer assim, uma modalidade esportiva que ela é muito peculiar. Então, muitas vezes eu recebo pacientes que estão, seja introduzindo na corrida ou buscando uma melhora no rendimento esportivo, quando a gente fala de corrida, e que vem de alguns históricos, de alguns ensinamentos de outras modalidades, quando a gente fala da nutrição esportiva em geral. E a corrida, ela tem algumas peculiaridades, e isso faz com que, quando não tem esse acompanhamento, quando não tem esse olhar mais peculiar, mais individualizado para a corrida, alguns erros acontecem. Então, por exemplo, quando a gente pega pessoas que querem emagrecer junto com a corrida, começa a treinar a corrida buscando o emagrecimento. Naturalmente, nós somos moldados a acreditar que para emagrecer precisa comer menos, precisa tirar o carboidrato, só que isso muitas vezes impacta e muito no rendimento da corrida. Então, talvez o maior erro que eu traria dentro dos corredores é o fato de não ter uma adequação de calorias que seja interessante, que seja realmente específica para aquela pessoa. E igual você falou, que são a nossa gasolina, o nosso combustível para o corpo realizar, e dos carboidratos. E dos carboidratos eu abro dois braços dentro dos carboidratos, que é não apenas a quantidade de carboidrato que essa pessoa ela precisa consumir durante o dia, mas também como que esse carboidrato ele é fornecido, ele é ingerido pelo corredor, porque muitas vezes o erro ele está em uma quantidade de carboidrato que às vezes tá na própria recomendação e tudo mais, só que quando as pessoas elas introduzem isso, passam mal, tem desconfortos gastrointestinais. Então, um ponto-chave que muitas vezes nós olhamos para performar melhor pode ser um tiro no pé, quando não feito de maneira adequada. E o terceiro maior erro do corredor, e isso é também um mito muito grande, que é o corredor ele precisa beber muita água. E eu já peguei diversos casos no consultório que o que estava atrapalhando a performance do paciente é o excesso de hidratação, né? E isso é um caso curioso. Pedro, então não precisa beber água? Não, mas tudo tem um equilíbrio, porque quando a gente tem uma desidratação, nós temos algumas consequências negativas no corpo, mas essas consequências negativas, elas também podem acontecer quando tem um volume de água muito grande, dá um desequilíbrio entre os nossos famosos minerais, que é muito comum dentro da área da corrida, como o próprio sódio, né? Então, em termos técnicos, nós temos a hipo e hipernatremia, que é essa concentração de sódio, que pode ser causada por uma desidratação ou um excesso de água. Então, esses talvez sejam os 3 principais erros que quando eu atendo alguns pacientes que vêm da área da corrida, é quase unânime entre eles esse desequilíbrio entre calorias, carboidrato e hidratação. Sim. E aí, Pedro, a gente pode falar qual é a importância da nutrição esportiva
para o atleta, principalmente para o corredor, para ele ter resultados, né? Porque eu acho que muito do que os corredores buscam é ter resultados, seja ou emagrecimento, ou buscar um RP, né? Bater um recorde, ou terminar uma prova, porque performance é muito individual. Mas qual a importância da nutrição nesse papel? Não, isso é maravilhoso porque eu falo que a nutrição, junto com o exercício físico, elas compõem ali um reino essencial para isso daí, para qualquer que seja o objetivo. Seja uma performance, como você falou, seja buscar reduzir um pace, seja bater um RP, seja uma melhora na composição corporal, um emagrecimento, uma melhora na qualidade de vida. Tem pessoas que utilizam a corrida para se sentir mais disposto, né? Exatamente, melhorar a saúde mental, que hoje nós já sabemos que o exercício físico, a corrida, ela é muito aliada a isso daí. E quando a gente casa com a nutrição, isso faz muito sentido. E como eu falei anteriormente, existem casos da nutrição esportiva que são muito peculiares para a corrida, porque muitas vezes a pessoa ela vem buscando correr para se sentir melhor. E aí tem algumas, vamos lá, alterações gastrointestinais, que é muito comum em alguns aquela dorzinha de barriga. Né? Exatamente. Famoso piriri. Famoso piriri. Olha que legal. Os atletas de endurance, né, como por exemplo da corrida, eles têm quase 70% de incidência de desconfortos gastrointestinal. E a maioria desses desconfortos gastrointestinais são causadas por fatores nutricionais. Então, por isso que a nutrição esportiva, ela entra como um fator-chave. E isso casa muito com aquela minha primeira fala que eu falei, não é só você colocar os carboidratos, é como você coloca os carboidratos, né? Tem exemplos clássicos da nutrição esportiva, que é preparar o nosso trato gastrointestinal, preparar o nosso sistema digestivo para receber essa quantidade de carboidratos. E tem um outro fator que é muito importante na nutrição esportiva, que é a individualidade. Existem, que é uma diferença muito grande que eu falo, que é de pegar o que a ciência produz e aplicar no mundo real. Quando eu fiz o meu mestrado, eu busquei investigar a suplementação em atletas de endurance e a minha principal linha de pesquisa era isso. Transformar o que às vezes tem ali em recomendações, mas que não é tão plausível no mundo real. Então eu lembro que eu fiz com atletas de endurance simulando provas de ciclismo e de corrida do mundo real. Onde tem momentos que tem subida, onde tem momentos que tem descida, onde tem momentos que existem sprints finais, que muitas vezes definem algumas provas, só que muitas vezes a ciência ela olha sobre uma ótica isolada e não esse mundo real. Exatamente. Às vezes até a temperatura. Mudou a temperatura, mudou a estratégia. Perfeito, perfeito. E até o seu dia. Às vezes você tá mais cansado, Mais muda a estratégia cansado. também, né? Estratégia. Questão também do ciclo, enfim, isso tudo impacta, né, na performance. Tudo impacta. E aí, exemplo, existe um estudo muito legal que coloca a quantidade de 120 gramas de carboidrato durante o exercício físico. Mas, nossa, E aí? colocar 120 muita gramas de coisa. carboidrato Se não tiver é preparado. um desafio extremamente grande. Igual você falou, se o paciente não estiver preparado para isso, eu vou estar colocando uma estratégia da nutrição esportiva que busca melhorar a performance, só que isso vai acabar com a performance do meu paciente. Exato. Ele vai ter desconfortos gastrointestinais, ele vai ter desconfortos gastrointestinais que pode chegar numa gravidade, inclusive, de retirar ele de um treino de extrema importância, de uma competição de extrema importância. Sim. Então, a nutrição esportiva, ela é uma grande aliada. Eu acrescentaria mais uma palavra nisso daí. A nutrição esportiva aplicada com a individualidade de cada paciente. Porque muitas vezes o que as pessoas sentem é muito importante. É muito importante. Eu falo que existe dieta flexível, mas eu trago o contexto de que não deveria ser dieta flexível, é nutricionista flexível. Eu que tenho que me adequar aos seus sentimentos, ao que você reporta, ao que você fala que tem de desconforto ou não. E é essa adequação que faz diferença quando a gente aplica uma nutrição esportiva de qualidade, uma nutrição esportiva individualizada que realmente muda o jogo quando a gente fala de performance, quando a gente fala de corrida como um todo. Eu tenho até uma pergunta que, assim, uma amiga minha, ela é meio low carb. Essas pessoas que são low carb, elas têm a mesma necessidade desse carboidrato que você falou, que é essa média, ou realmente tem que ser equilibrado conforme ela se sente bem, ou tem que tentar bater essa meta? Legal. A resposta do carboidrato, ela é muito influenciada de acordo com as fases do treinamento.
Existem momentos que nós queremos, por exemplo, vou usar o termo técnico, nós queremos ter uma adaptação, que traduzindo seria nada mais do que desenferrujar o corpo. Então, sabe aqueles 4 meses antes da prova, que começa uma preparação? Eu não posso chegar no primeiro dia de preparação e já querer que o meu paciente corra uma maratona batendo recorde e tudo mais. Senão, a chance de se lesionar é muito grande. Então, antes de buscar uma performance propriamente dita, bater recorde, diminuir o pace, buscar o melhor resultado possível nos treinos, eu preciso desenferrujar esse corpo para que esse corpo ele esteja preparado para exercer sua plena capacidade e aí sim buscar uma performance esportiva. Então, nessa fase inicial que a gente usa na nutrição esportiva, que está visando adaptações, talvez nós não precisamos de fato de tanto carboidrato. Nós podemos periodizar esse carboidrato, utilizar ele de uma maneira mais reduzida, até porque o treino ele não vai demandar tanta energia, não vai demandar tanta performance. Só que quando a gente parte para essa segunda fase, que é uma fase visando performance, aí não tem jeito. Tem uma frase de um pesquisador em inglês que ele fala carbohydrate is still the king para performance esportiva, que para performance esportiva, carboidrato continua sendo o rei. Então, quando a gente fala de performance, nós precisamos olhar para o carboidrato. E aí, nós fazemos essas manipulações de carboidrato. Eu gosto muito de utilizar esse carb load, que é justamente nós olharmos para o carboidrato, e isso vai muito em conjunto com a sua pergunta anterior, que é da nutrição esportiva, que é o momento que a nutrição esportiva está vivendo hoje. Que antes nós olhávamos para um carboidrato, nós olhávamos para essas situações como um pré-treino. Então, tem aquela clássica história de na noite anterior consumir um macarrão, consumir uma fonte de carboidrato. Só que hoje nós sabemos que isso sim é importante, não estou desmerecendo, mas que o que faz a diferença é o que nós fazemos nas 24 horas do dia. Sim. Então, é o que a gente chama do contexto de nutrição esportiva 24 horas. E aí entra nesse quesito do carbocycling, que é justamente nós periodizarmos esses carboidratos ao longo das 24 horas. Então, eu posso colocar uma quantidade maior de carboidrato antes do treino, uma quantidade maior de carboidrato intra-treino, visando performance. Pós-treino, ali 1 hora após o treino, eu tenho um músculo mais, né? Exato, mais, vamos dizer assim, receptivo para receber esse carboidrato e faz a diferença muito grande na recuperação. Sim. Então, 1 hora antes do treino, usar um carboidrato específico de alto índice glicêmico, como, por exemplo, um suco, carboidratos líquidos que vão passar pelo trato gastrointestinal mais rápido e vai chegar no músculo com uma maneira onde ele está, de brincadeiras à parte, de portas abertas para receber esse carboidrato. E ao longo do dia nós podemos periodizar, talvez nós podemos diminuir um carboidrato após 4 horas de distância do treino, nós podemos fazer essa periodização do carboidrato que encaixa muito na sua pergunta, que é sempre high carb? É sempre high carb? Nem sempre. Alguns momentos do dia pode ser, outros momentos não. Então, esse carbocycle, ele faz a diferença e sempre em torno do exercício físico é onde nós vamos prescrever, é onde nós vamos priorizar mais os carboidratos, porque para performance ele continua sendo rei. E, de novo, né, aquela questão da individualidade, como você comentou, que cada um tem a sua particularidade, objetivo, enfim. Mas, Pedro, tem uma pergunta que a gente recebe bastante até no nosso Instagram, que é relacionado ao que comer antes da corrida. Só que você tá aqui com 3 pessoas que são muito parecidas com relação a isso, e a gente tem o costume de correr em jejum metabólico, né? A gente gosta muito do Super Coffee, então a gente toma uma dose e faz os nossos treinos com bastante frequência. E muita gente não entende, fala, como que vocês aguentam? Enfim, mas é uma questão individual nossa, já estamos adaptadas. Eu, particularmente, se eu como de imediato antes de correr, não dá bom. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema, né? O que consumir antes da corrida e também durante a corrida, né? Que é uma dúvida muito corriqueira das pessoas. Se deve comer, se não deve comer, se deve hidratar, é só no pós, como que funciona? Maravilhosa a sua pergunta, porque entra muito nesse contexto da nutrição 24 horas. Se você fizesse essa pergunta talvez há uns 5 anos atrás, acho que você ia ser extremamente julgada. Que loucura, vocês 3 correm sem carboidratos e tudo mais. Só que hoje nós sabemos que é exatamente essa individualidade, é exatamente respeitar esses sentimentos. E depende do treino também, né? Sim. Depende
Depende da distância, depende... Sim. É o que você falou, 24 horas. Exato. Depende do treino, da distância, de como você tá. Existe uma regra, olha só. Existe uma regra que a gente chama de regra de 1:4, que é de um posicionamento do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é uma entidade científica muito respeitada. O que é essa regra de 1:4? 1 grama de carboidrato pelo peso, 1 hora antes do treino, se for a refeição pré-treino, 2 gramas multiplicado pelo peso, se for 2 horas, 3 se for 3 horas e 4 se for 4 horas. Então, imaginando uma pessoa de 65 quilos. Se ela for consumir uma refeição de carboidratos antes do treino, ela precisaria de 65 gramas de carboidrato. Não é de comida, é de carboidrato. Então, se nós estamos falando de 2 horas antes do treino, nós estamos falando de 130 gramas de carboidrato. Agora, imagina acordar para correr 5 horas da manhã e ter que colocar 130 gramas de carboidrato 3 horas, 2 horas antes. Olha que coisa onde na individualidade faz a diferença. E aí, respondendo a sua pergunta, que hoje nós já sabemos que nós podemos sim utilizar essa estratégia do carboidrato, não necessariamente antes do treino. Então, existe muitas, e eu acho que vocês estão aqui porta-voz de muitas pessoas que não conseguem fazer uma refeição em volume alimentar muito grande antes do exercício físico. Eu também sou assim. Sim. Não consigo. E ainda mais quando pega esses treinos de alta intensidade, os desconfortos gastrointestinais, eles são mais elevados. Depois a gente vai até falar um pouquinho de como minimizar esses desconfortos gastrointestinais. Só que, o que nós podemos fazer? Qual é o objetivo de uma refeição rica em carboidrato antes do treino? Encher o nosso músculo de carboidrato e fazer com que, ao começarmos o exercício físico, esse músculo esteja cheio de carboidrato, que é o que nós chamamos de glicogênio muscular. Então, esse é o único objetivo de colocar carboidrato antes do treino, encher o glicogênio muscular. Só que nós podemos fazer isso em outras refeições. Nós podemos dormir no dia anterior enchendo o nosso músculo de carboidrato. Então, nós podemos consumir carboidrato no dia anterior para não ser uma obrigatoriedade de, ao acordar cedo no dia seguinte, consumir uma quantidade extremamente alta de carboidratos. Então, assim, o que vocês fazem, muitas pessoas fazem, eu faço, e essas estratégias de nutrição 24 horas que começa nas 24 horas anterior, faz com que isso não seja o que há 5 anos atrás falariam, meu Deus, isso é uma loucura, meu Deus, isso não pode ser feito. Mas sim, pode ser feito desde que tenha uma estratégia, como vocês fazem, muito bem alinhada por trás disso daí. E até para dar uma aliviada no estômago, né? Exato. Porque se você for comer logo antes da corrida, fica aquela coisa que ele tá com toda a sua energia no estômago e parece que você não vai. E leva ela pra passear, né? É isso que eu ia falar. Conversa com ela a corrida inteira. Eu ia brincar que é no fone de ouvido a música e a conversa com a barriga durante a corrida. E durante a corrida, assim? Durante a corrida, o que a gente tem de recomendação? Quando a gente só precisa de algo durante a corrida, quando a gente passa ou de 1 hora de treino, ou de aproximadamente 10 quilômetros. A gente usa um pouco essas regras. 5 quilômetros em meia hora, aquela regra clássica de 5 quilômetros em 30 minutos. Nós não precisamos de nada intra-treino, porque o que a gente faz anteriormente, nas 24 horas antes, já é capaz de suportar esse exercício, né? Então, quando passa de 1 hora, nós começamos a pensar na possibilidade de colocar alguma coisa intra-treino. Qual é o objetivo de alguma refeição, uma nutrição intra-treino? Justamente repor aquele carboidrato que estava no músculo que foi utilizado nessa primeira hora do exercício físico. Então, partindo dessa premissa, qual é o nosso principal pensamento? Nós precisamos colocar um carboidrato que passe rápido pelo nosso trato gastrointestinal, pelo nosso estômago, pelo nosso intestino e chegue rápido no músculo, porque esse músculo está perdendo ali o estoque dele de carboidrato e nós precisamos entregar um pouco mais de carboidrato. E aí, durante o treino, nós precisamos, quando passa de 1 hora, 1 hora e meia, esses treinos de mais longa duração, eles precisam ser colocados alguns carboidratos quando a gente fala de performance. Então, nós podemos fazer isso de diversas maneiras, né? Desde alimentos, nós podemos fazer isso com os famosos géis de carboidratos, que muita gente reclama da textura, muita gente reclama de sabor quando utiliza a longo prazo, né? E nós podemos fazer isso através de carboidratos líquidos, então sucos de frutas,
ou diluir carboidratos na água. Só que aí que tá o detalhe. Nós precisamos preparar o nosso corpo para isso. Porque muitas pessoas acham, vou tomar um gelzinho de carboidrato aqui, coloca 2, 3 gelzinhos de carboidrato para dentro e aí sente esses desconfortos gastrointestinais. Então, acaba sendo situações onde, volto àquela frase, não é só a quantidade, mas como que nós preparamos esse organismo para receber esse carboidrato. E aí isso faz toda a diferença num contexto geral, toda a diferença como um todo, né? Eu, particularmente, utilizo dessa estratégia de antes do treino, eu não consumo carboidrato também, eu não gosto de... Não é nem só carboidrato, o volume de comida, eu não me sinto bem em realizar um exercício físico com volume de comida no estômago, sendo digerido, né? E eu gosto muito de utilizar o Super Coffee, Choconila, pra mim, meu preferido. Tô até vestida Porque de chocolate. dá essa liberação de energia sem necessariamente você ter aquele volume de comida muito, muito elevado, né? E aí, durante o treino, algumas estratégias dessas de carboidratos podem ser interessantes. Recomendação para as pessoas: de 1 a 2 horas antes do treino, 30 gramas de carboidrato já é o suficiente. Não precisa daquele montante de carboidrato durante o exercício físico visando isso. 30 gramas de carboidrato já é o suficiente para repor o que foi perdido por esse músculo. Quando a gente fala de um triatlon, de corridas de longa duração, que passa ali de 4, 5 horas de duração, aí sim nós aumentamos para 60, podemos chegar em 70, 80 gramas de carboidrato. Mas para a maioria das pessoas, de 20 a 30 gramas de carboidrato já supre e muito aquela necessidade do músculo ali. Pedro, e a gente falou do pré, durante. Muita gente acha que o pós-treino pode comer tudo que você quiser, mas qual seria a alimentação, né? Tipo, nossa, tá pago, agora eu vou me jogar no hamburgão. Na cerveja. Exato. O que seria, assim, uma alimentação legal para dar uma melhor recuperação muscular e performance? Até só, desculpa, complementando, no começo você falou, né, das pessoas na ingestão calórica, tem o contrário também, né? As pessoas que começam a correr, correm 5 quilômetros e falam, meu Deus, vou comer uma pizza inteira. Né? Tá tudo certo. E aí a conta não fecha, Exato. né? E como esse endurance, ele é muito associado ao carboidrato, né? Foi o que você falou. Pera lá, não é também comer uma pizza inteira, 1,5 kg de macarrão, com a desculpa, opa, tô preparando meu músculo para correr. Aí vai lá e corre 30 minutos, né? Então é muito alinhado com, eu brinco que é uma escala de merecimento, alguns pesquisadores falam, né? Quanto mais exercício você faz, quanto mais intenso é o seu exercício, maior é a sua necessidade de carboidrato. A gente precisa linkar muito isso também com a individualidade da pessoa. Qual é o nível de corredor que ela é? Qual a quantidade de quilômetros que ela tem o hábito de correr? Qual o tempo que ela tem quantidade de correr? Então, tudo isso muda, igual eu falei. Sim. Tem pessoas que correm 5 km em 30 que não vai precisar de um carboidrato durante o exercício físico. Então, muito essa individualidade. Mas tem um fator psicológico também, né? Porque outro dia até, o meu marido, ele tem hábito de tira foto do pré dele, né, de prova, e aí ele coloca lá uns 2 géisinhos, ele fala que vai correr 10 km, 2 géisinhos. Aí o pessoal fica louco, assim, sabe? Pra que isso? Pra que? Mas ele gosta, e ele se sente bem. Aí outro dia uma menina até comentou, falou assim, eu também gosto de tomar, mesmo que seja 5 km. Ela até brincou, falou assim, agora nós temos os fiscais de gel. Fiscais de gel, exatamente. E gel é um carboidrato, então tem pessoas que se sentem, antes de exemplo, comer uma banana, uma bisnaguinha com geleia de frutas. Às vezes tem pessoas que se sentem a mesma quantidade de carboidrato que teria nisso, pode ser adaptada para um gel. Então, não é também necessariamente só um intratreino. Ele pode fazer uma estratégia dessa, como muito melhor depois que eu tomo gel. É psicológico, eu acho. Eu acho que é verdade, porque na verdade é a gasolina, né? Ele jogou uma gasolina pra dentro. Demora uns minutinhos ali, né? Pra ele dar uma absorvida. Tem os dois fatores. Tem o fator psicológico, o fator placebo. Eu estudei muito, isso é muito inserido dentro da área da nutrição esportiva. Se a gente toma uma cápsula vermelha, mesmo não tendo nada, a gente melhora mais o desempenho do que se toma uma cápsula branca.
mesmo não tendo nada. Porque é o fogo, né? O fogo da cápsula, assim. Exato, a coloração, o fator ideia de que ali tem psicológico alguma coisa meio que forte. traz por Cafeína. trás disso daí, que se chama efeito placebo. Eu fiz um estudo com ciclistas, mulheres ciclistas, onde a gente deu placebo aberto, que é o que a gente chama. Eu falei para as mulheres, olha, vocês estão tomando placebo. Isso não melhora em nada. Ela falou que mas melhorou. automaticamente, o ato de você tomar uma cápsula, elas melhoraram o desempenho. Olha. Mesmo tomando, É sabendo uma que não loucura. tinha nenhuma substância Ser humano, ativa né? ali dentro. Então, o fator psicológico, ele influencia muito. Na corrida, em longa duração, maratonas, nossa, a gente ouve relatos de que muitas vezes foge da quantidade de carboidrato. É literalmente o fator psicológico, o grande determinante para uma pessoa conseguir completar, para uma pessoa performar bem nesse período. E a gente percebe o quanto a força mental, às vezes, é mais forte que a física, né? Exato. A cabeça é tudo. E por isso, eu gosto muito de utilizar estratégias da nutrição esportiva. Eu tenho uma crítica muito grande que a nutrição esportiva, ela muitas vezes, ela ficou com o foco apenas no isso de carboidrato para isso no músculo, isso de proteínas para isso no músculo. E hoje nós precisamos olhar a nutrição esportiva com uma visão global, que é um cuidado com a saúde intestinal, um cuidado com a qualidade do sono, um cuidado com o sistema imunológico. Quem performa bem com uma imunidade ruim, gripado, com o nariz entupido. Sem então, nós dormir. precisamos ter... Eu sempre falo, o filho não dormiu à noite, teve uma gripinha, esquece o seu treino. Seu Exato. treino não vai render a sua prova, sei lá, né? E um cuidado com a saúde mental, um cuidado de suplementação para melhorar a performance cerebral, para proteger o cérebro, para fazer com que esse cérebro ele tenha uma capacidade melhor de raciocinar, de cognição, de todos esses fatores. Então, tudo isso engloba performance. Então, eu falo que a nutrição esportiva deixou de ser toma isso de nutriente para isso daqui no músculo. Não, hoje o nosso metabolismo, a gente sabe que ele tem uma visão global. E nós precisamos olhar para essa visão global quando a gente fala do paciente, porque ele é um ser humano. Sim. Um corredor, ele não é só um corredor. Ele é um pai, ele é uma mãe, ele é um filho, ele é uma filha, ele tem amigos no trabalho, ele tem problemas, ele tem problemas financeiros, ele tem problemas com a família, ele briga com as pessoas, ele tem questões de convívio social, então ele sai para comemorar um aniversário, eu brinco, ele não é um ratinho de laboratório, onde ele tem que fazer o que está escrito ali e ele vai ter sentimentos. E isso vai influenciar no treino, isso vai influenciar na alimentação. Então, nós precisamos olhar como um todo isso daí. E me parece que a nutrição, ela estuda muito o atleta de elite ou o atleta profissional, porque tá ali, tá fácil, né, de estudar. Eu tenho até uma amiga que ela fala que é muito... A nutrição, eles conseguem estudar muito os fisiculturistas, né? Porque eles levam uma rotina muito pesada. Então, dali eles conseguem estudar muito. Mas no dia a dia das pessoas, não mundo real. É outra coisa. Muito diferente. Ô, Pedro, você falou de suplementação. Todo mundo tem que tomar suplementação. Existem... E aí eu até acrescento aqui, tem uma suplementação que seja básica, que funciona para todo mundo, ou não? Isso também é individual, cada um vai atender o seu. Legal. Não é obrigatório. Eu tenho que responder a sua pergunta do pós-treino. Do pós-treino, né? E é exatamente isso. O pós-treino, as pessoas, elas acreditam que treinei, agora tá pago. O resto do dia liberado. Não preciso mais me preocupar. E existe um fator muito importante no pós-treino, que é a recuperação desse músculo, principalmente, novamente, quando a gente passa de 1 hora e tudo mais, onde esse músculo ele teve ali aquela quantidade de carboidrato reduzida, precisa ser reposto para evitar depois problemas de câimbras, problemas de lesão e tudo mais, lesão por estresse, todas essas coisas. Então, até 1 hora após o treino, nós temos, vamos dizer assim, o músculo, igual eu falei, mais receptível, de portas abertas para receber esse carboidrato. Então, até 1 hora após o treino, a gente pode utilizar de algumas frutas, a gente pode utilizar de alguns sucos, carboidratos que a gente chama de alto índice glicêmico. Evitar aveia, evitar fibras, chia, essas coisas. Por quê? Porque isso vai ter um processo de digestão mais lentificado. E nesse momento nós queremos uma coisa mais rápida. E depois
depois disso, é muito interessante olhar não só para os carboidratos, mas também para as proteínas, porque o músculo ele também é formado de proteína. E é um outro, talvez, daquela primeira pergunta, um grande erro de alguns corredores é olhar com muito fervor para os carboidratos e esquecer das proteínas. Eu pego muitos atletas que estão ali com a quantidade de proteína extremamente baixa. E olha, ossos, músculo, saúde do cabelo para as mulheres, saúde das unhas, tudo isso é composto por proteínas. Então, é muito importante no pós-treino nós termos essa quantidade de proteínas também. Tem uma regrinha que quem está assistindo pode fazer, que é uma regra de 0,3 vezes o peso. Então, se a pessoa pesa, 70 quilos, multiplica por 0,3, que é aquela recomendação de proteína ali pós-treino, a recomendação de proteína por refeição. E aí, outro fator muito importante desse pós-exercício físico é nós temos também a utilização de alguns compostos bioativos, que é o que eu falo, a nutrição esportiva de verdade, que olha como não só para o nutriente, mas como uma matriz alimentar. Eu não gosto muito de olhar com carboidrato por carboidrato, porque aí vem com aquela discussão muito grande do tipo, eu vou comer um alimento extremamente ultraprocessado que tem a mesma quantidade de carboidrato, sei lá, do que uma banana. Mas são coisas totalmente diferentes, né? E então, não é só o nutriente que está ali, é a matriz alimentar como um todo. E hoje a gente sabe que os compostos bioativos, os polifenóis, eu brinco que é open bar de polifenóis, né? Porque quanto mais polifenóis nós temos através da alimentação ou suplementação, e aí eu vou chegar na resposta dos suplementos, nós sabemos que isso melhora o metabolismo global. Então, faz com que o nosso corpo, o nosso maquinário humano, ele funcione na sua plena capacidade. Então, eu gosto muito de estruturar um plano, uma estratégia nutricional para um corredor no pós-treino, que é, na primeira hora, um carboidrato mais alto índice glicêmico e depois, nas próximas horas, uma quantidade adequada de fibra, uma quantidade de polifenóis, porque nós sabemos que até 4 horas após o exercício físico também, principalmente quando passa de 1 hora, o nosso sistema imunológico está comprometido. Então, é aquela faixa de possibilidade de algum vírus, de alguma bactéria, de algum fator externo influenciar negativamente e causar alguma infecção do trato respiratório, coisas do tipo. Então, utilizar essas fibras, utilizar compostos bioativos, frutas vermelhas, mirtilo, açaí, abusar desses coloridos na alimentação também faz parte de um pós-treino. E eu tenho uma amiga Meu Deus, que gosta muito de comer ovos no pós-treino. Pode ser uma boa opção? Uma ótima opção. Ovos tem... eu tenho essa amiga também. Tem uma quantidade de proteína muito boa. E a gordura presente no ovo é uma gordura muito boa para essa melhora do sistema imunológico. Além disso, o ovo ele é rico em colina, que é uma vitamina, que é um micronutriente que a gente chama muito interessante para esse funcionamento maquinário do corpo. Então, o ovo é um alimento maravilhoso. Ele tem o que eu chamei de matriz alimentar, que é não só a proteína, mas tudo que vem junto com ele, muito completa. Então, pode continuar. Fala para sua amiga que ela tá no indo caminho bem. certo. Ele já vai falar de suplementos, mas ele falou da colina. No Super Coffee tem colina. Tem. Eu sei que tem colina. Isso aí. E aí vem com essas estratégias de suplementação. Eu sou apaixonado por falar de suplementação, né? Eu também. Eu sempre falo que, obviamente, a nutrição ela é definida como ciência dos alimentos e não como ciência dos suplementos. Então, a nossa base, ela vai ser a alimentação. A base vai ser a alimentação. Só que muitas pessoas utilizam dessa frase para menosprezar os suplementos ou tirar os suplementos de campo. E eu vejo muito como ao contrário. Eu brinco, faço uma analogia com filme, né? Com premiações de filme. Eu falo que no Oscar da nutrição, a alimentação ela vai ganhar o Oscar de ator principal. Sempre. Mas um filme nunca é feito só com ator principal. Sim. E os suplementos sempre podem ganhar como ator coadjuvante. E é a junção desse cenário de filme que faz um filme de qualidade, que faz um filme ser premiado pelo Oscar. E é justamente essa analogia para trazer o contexto de que os suplementos, eles são maravilhosos para a maioria da população. Porque o mundo real hoje faz com que as pessoas estejam consumindo cada vez menos nutrientes. Sim. Eu falei das fibras. Existem
pesquisas que a cada década, cada ano, cada mês, cada semana, cada dia que passa, a população brasileira consome menos fibras. E aí eu vou falar, e o mundo moderno traz isso. Aí eu vou falar para o paciente, olha, você sai do seu trabalho e você pede demissão para você conseguir colocar uma refeição no seu lanche da tarde. Não, pera lá, eu tenho que... É um nutricionista flexível. Eu me adequo à realidade dele e posso utilizar suplementação para contornar essas deficiências que estão na alimentação. O solo, existem pesquisas que mostram que o mesmo nutriente, exemplo, um brócolis. O brócolis de 30 anos atrás, com o mesmo brócolis de hoje, ele tem quase 40% a menos de nutrientes, de vitaminas, de minerais, por conta do solo, por conta do uso de agrotóxicos, que tem feito com que as pessoas tenham cada vez mais consumindo menos esses nutrientes. E por isso que eu acredito muito que a nutrição e a suplementação, elas entram como um papel muito aliados um ao outro, complementares, para facilitar a adesão do nosso paciente e para facilitar também a questão de melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E respondendo a sua pergunta sobre existe algum suplemento para todo mundo, existe uma regra, eu não acredito que existe uma regra para todo mundo, para nada, como uma receita de bolo. Mas existem suplementos que são suplementos que a maioria da população necessita, né? Exemplo, coenzima Q10, que a gente tem no Supercoffee. A maioria das pessoas tem uma quantidade cada vez menos de coenzima Q10. E a coenzima Q10 ela é essencial, porque ela é um nutriente essencial que compõe o que a gente chama de mitocôndria. Mitocôndria é o nosso posto de gasolina. É quem distribui o nosso combustível, vamos dizer assim, né? É a nossa usina energética. E sem coenzima Q10, nós comprometemos essa produção de energia. E aí é muito comum o quê? Pessoas com sentimento de cansaço, pessoas cada vez mais com fadiga mental, que precisa de 38 mil xícaras de energéticos, de café, para conseguir se manter acordado ao longo do dia. Por quê? Porque não tem essa energia que igual o Supercoffee traz, que é essa Smart Energy, né? Essa energia inteligente ao longo do dia. Faz com toda hora o quê? Pico e cansaço. Pico e cansaço, pico e cansaço. E isso atrapalha o seu contexto de vida global. Então, a coenzima Q10 é um exemplo clássico disso daí. O próprio ômega 3, suplementação de creatina, suplementação de proteínas. Muitas vezes a maioria das pessoas elas não consomem a quantidade adequada de proteínas. Por quê? Porque no lanche da tarde, muitas vezes o que tem? Aquele biscoitinho e só. Então, não tem proteína nenhuma inserida. E hoje a gente sabe que a gente precisa de pelo menos 4 refeições ricas em proteína. É muito fácil, no almoço e no jantar. Mas nesses lanches intermediários, utilizar dessas suplementações são extremamente úteis para a gente atingir o que nós queremos com o nosso paciente e ele, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida. Ô Pedro, olha que interessante, você falou do solo, né? Às vezes eu converso com pessoas que elas falam assim, eu não preciso tomar nada disso, a minha avó não fazia nada disso, a minha mãe não fazia nada disso. Aí eu falo assim, eu nunca fiz nada disso. Aí eu até falo assim, mas você sabe que você não tá muito bem, né? Você não tá muito legal. Mas é uma coisa assim, hoje a demanda de energia é muito mais intensa, né? Você pega um adolescente, eu tenho uma filha de 15 anos, você pega uma adolescente de 15 anos hoje, a demanda tanto de celular, de uso de tela, que é, sei lá, 3 horas, sabe? E na escola, eles usam, não é mais livro, é tudo na tela. Uhum. Então, assim, é uma demanda muito alta de energia, mental, inclusive, e que cansa, né? E aí você entra naquele ciclo de, o que tá acontecendo? Aí você vai ver a alimentação, não é uma boa alimentação, você tem que encaixar tudo isso. E a suplementação, como você falou, ela vem para complementar, né? Então, mitos e verdades, assim, né? As pessoas às vezes têm um pouco de medo, né? De, nossa. E na verdade, um complemento da sua alimentação, né? A alimentação é a base, mas ele entra para complementar. Perfeito. Principalmente que o mundo mudou, né? Sim. É isso, o mundo mudou. Esse mundo moderno, eu vou utilizar essa sua frase brilhante para trazer um gancho de uma coisa que o mundo moderno tem deixado como consequência para nós, e isso tem tudo a ver com a performance de um corredor, que é a qualidade do sono. Nossa. Que poucas vezes... 6 horas, 7 horas, que 8 poucas horas vezes é falado. Cedo, eu sou dormia assim. cedo. A gente tá
época dos nossos Vovós. avós. Pouquíssimas vezes é falado da importância do sono. E é aquilo que a gente fala. O olhar tá sempre no carboidrato, na proteína. Mas tem muita coisa que faz O a sono diferença recupera, na não tem performance. jeito. Sim. E hoje eu falo que nós estamos vivendo um momento do mundo moderno que a gente chama de poluição luminosa. Sim. Que é exatamente isso, uma exposição muito grande ao que a gente chama de luzes azuis ou luzes de escritório. Então, computador, celular, televisão, tablet, todas essas coisas em um momento que era para estar desligado. Então, a gente passa, eu moro em São Paulo, às vezes eu passo 11h30 da noite, eu olho uns prédios comerciais, eu falo, que isso, parece meio-dia. Isso. É. Então, aquele tanto de luz. E estima-se que essa exposição, essa poluição luminosa, ela reduz até 60% a nossa produção natural de melatonina. Nossa. Então, consequentemente, nós vamos ter uma qualidade do sono extremamente ruim. E hoje nós sabemos que o sono, ele influencia e muito na performance esportiva. Nós temos redução da nossa força, nós temos redução da nossa potência, nós temos redução da nossa capacidade aeróbia, nossa capacidade do corpo de produzir energia nesse exercício de longa duração. Nós temos uma fadiga mental, uma redução da cognição, tudo isso causado com, pasmem, 1 horinha a menos de sono por noite. Nossa. Quem nunca aqui deixou de dormir Sim. 1 horinha Quem a sempre, menos né? de Quem sono, sempre. né? Até porque nos tempos de hoje, que todo mundo quer fazer tudo o tempo inteiro, e parece que quem dorme tá perdendo tempo, Exato. né? Sim. Acha que vai ser menos produtivo, às vezes deixa de dormir pra trabalhar, enfim. Então, isso é um erro, né? Um erro muito grande. E as pessoas não olham para isso. Porque isso virou uma coisa cada vez mais comum. Tá cada vez mais comum no mundo moderno. Tá cada vez mais comum. Mas isso não é normal. Isso não é saudável. Parece que E é bonito, né? Dizer que você Exato. não dorme pra você produzir mais. Para cada vez mais produzir. Esse mundo pedindo cada vez mais produtividade, onde eu até aquela frase, né, que eu acho, nossa, ela é péssima, mas que muitas pessoas falam, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã, né, que é para utilizar um contexto de, poxa, deixa de dormir para produzir. Não, eu falo que o dia seguinte começa no dia anterior. Então, a nossa energia, o nosso bem-estar no nosso dia começa na hora que nós colocamos a cabeça no travesseiro na noite anterior. E isso é um fator determinante para como será o nosso dia, como que será a nossa energia, como que será a nossa disposição, como que será o nosso foco, a nossa concentração e como que será também, exemplo, a nossa performance numa corrida, por exemplo. Então, Com certeza. e associado a isso, né, muitos suplementos eles podem melhorar a qualidade do sono. É uma das coisas que eu mais prescrevo na prática clínica, é um dos pilares que eu mais corrijo, vamos dizer assim, na prática clínica. Óbvio, uma correção alimentar, nutricional, mas suplementos que podem ser aliados a isso daí, né? Nós tivemos recentemente o lançamento do Koala, por exemplo, que tem ali magnésio, que tem triptofano, que tem Inositol. uma quantidade de nutrientes muito interessantes para isso daí, que tem uma quantidade de nutrientes que agem em sinergia para deixar o corpo relaxar, estimular o corpo a diminuir o seu batimento cardíaco, controlar a temperatura corporal, preparar esse corpo para dormir na hora que ele tem que dormir. E não para fazer um relatório, trabalhar, fazer Começar a alguma produzir coisa à noite. na hora que ele deveria estar Sim. dormindo. E Nossa, Pedro, peraí, mas... só fora que o Koala tem um gostinho que Nossa, é parece muito um bom. abraço. Tchau, boa Cara, noite, eu vai sou dormir. Ai, tô viciada. Chocolate apaixonada, quente, né? Nossa, Ela muito, precisa do muito chocolate quente. E Pedro, especificamente nessa questão, né, do suplemento, claro que é muito individualizado, também exige, né, os exames de sangue, com certeza você analisa de todos os seus pacientes, mas entrando nesse universo da corrida, né, assim como tem para o público em geral, existem suplementos que podem ser benéficos para os corredores? Muitos. Além dos módulos de carboidratos e de proteína, né? Eu vou usar alguns suplementos clássicos que fazem a diferença numa performance na corrida. Por exemplo, creatina. Creatina, quando a gente começa a suplementar ela semanas antes de uma prova, de um treino, porque ela não é da noite para o dia, não é tomei creatina agora no pré-treino, vou correr e vou melhorar o meu desempenho. Ela é um efeito acumulativo. A creatina ela é um baita suplemento para performance esportiva, porque ela aumenta, por exemplo, a capacidade de força, ela aumenta a capacidade de explosão. Então, esses treinos, por exemplo, que muito no preparatório para a corrida que tem de tiros, esse treinamento intervalado de alta intensidade, ele pode ser beneficiado
com a suplementação de creatina. E alguns estudos mais recentes têm demonstrado que a creatina, ela consegue atuar sobre uma atividade dessas mitocôndrias, que é a nossa usina, a nossa grande produtora de energia, né? A creatina, ela pode fazer com que essas mitocôndrias elas se tornem mais funcionais, elas se tornem mais saudáveis e funcionem na sua plena capacidade, que é de produção de energia. Então, quando a gente pega, principalmente quando a gente passa ali Z2, Z3, essas zonas do treinamento, quando tem uma alta intensidade, a suplementação de creatina, ela pode ser uma baita suplementação. Outro suplemento maravilhoso que eu estudei, inclusive, durante o meu mestrado, foi a betalanina, e eu trouxe justamente esse contexto de aplicação ao mundo real do endurance, e nós vimos em momentos de subida, momentos de explosão, que a betalanina ela também pode melhorar essa performance esportiva. Só que assim como a creatina, a betalanina, ela é um suplemento crônico, ela é um suplemento acumulativo. Então, com a creatina, aproximadamente 2 a 3 semanas, nós já conseguimos encher o nosso músculo de creatina com 5 gramas ao dia. A betalanina, a partir de 4 gramas ao dia, ela vai demorar 28 dias. 4 semanas ali, 1 mês de suplementação para encher o nosso músculo e, consequentemente, colher todos esses benefícios. Outro suplemento que eu adoro, que está muito associado ao processo de recuperação muscular, e algumas pesquisas têm associado ele ao fator de cognição, a uma saúde mental, performance cognitiva interessante, é o ômega 3. O ômega 3 é um baita suplemento, ele foi muito discutido quando ele nasceu, vamos dizer assim, sobre a questão de previne ou não previne doenças cardiovasculares. E hoje nós já temos tanta ciência por trás do ômega 3 que já sabe que ele tem uma aplicação não só na saúde, mas também no esporte. Então, corredores podem e muito se beneficiar do ômega 3. E o quarto, que eu acredito que também faça uma grande diferença, é o que a gente chama de nitrato. Muitas vezes ele é utilizado na forma de suco de beterraba, né? Só que existem outras possibilidades de suplementação do nitrato que faz com que aumente esse fluxo de oxigênio para o músculo e melhore esse desempenho esportivo. Então, fato é que esses suplementos, eles são maravilhosos, mas tem um top 1. Conta pra Tem gente. Saber quem... Todos esses que você falou, eu já faço... Essa minha amiga também, normalmente. todos. Qual que é o top 1? Tem o top 1, que é a cafeína ou o café. Ah, legal. Então, quando a gente fala de endurance, quando a gente fala de treino, quando a gente fala de performance esportiva, a cafeína, o café, ele é o suplemento mais pesquisado no mundo inteiro, com mais evidência científica. E por que eu falo cafeína ou café? Porque no começo utilizava apenas a suplementação de cafeína. E hoje nós sabemos que o café, né, por exemplo, o Super Coffee, ele tem compostos bioativos muito interessantes para a performance esportiva. Então, hoje nós sabemos que existem possibilidades do uso do café ou da cafeína, não apenas pela cafeína em si, que gera esse efeito de energia, que gera esse efeito de despertar o corpo para o exercício físico, mas outros compostos bioativos presentes que fazem com que o corpo performe na sua melhor capacidade. E ele ainda mais recentemente, muitas vezes ele foi utilizado como um suplemento pré-treino, um suplemento para dar energia. E ele tem, de fato, toda essa validação científica. Mas o café, a cafeína, o Super Coffee, ele ganhou mais um apelo recentemente, que é no seu período de recuperação muscular. Eu ia até te perguntar isso, porque eu li agora há pouco que os jogadores de futebol costumam consumir cafeína depois do treino. Depois. Aí eu falei, gente, é sério isso? Então confere. Confere, tem alguns estudos clássicos que eu falei, né, da importância do carboidrato pós-exercício físico para recuperar o músculo. E eu queria chegar nesse estudo, nesse momento agora, de destacar a cafeína, porque tem um estudo muito legal que pegou atletas de endurance e colocaram eles para fazer exercício físico a ponto de acabar com aquele estoque de carboidrato que eles tinham no músculo, que é do glicogênio muscular. E aí, quando eles terminaram esse exercício físico com estoque de carboidrato, um músculo já ali fadigado, o que eles fizeram? Dividiram em 2 grupos. Ambos os grupos, eles consumiram a mesma quantidade de carboidrato, o que é recomendado ali e tudo mais. Só que um grupo teve a adição de cafeína. A mesma quantidade de carboidrato, só que um teve a adição de café e de cafeína.
Os dois grupos, eles tiveram uma recuperação muscular. Só que o grupo que teve a adição da cafeína e do café, eles tiveram 35% a mais de recuperação muscular apenas com essa diferença, que foi a inserção da cafeína e a inserção do café. Então, além de ser um baita pré-treino, além de ser um baita suplemento para performance esportiva, o café e a cafeína recebeu um novo apelo científico mais recentemente, Também que é posso. um baita suplemento para recuperação muscular. Mas é só, desculpa, essa questão de horário daí, né? Porque a gente sabe que a cafeína ela pode impactar, principalmente para quem tem maior sensibilidade, na questão do sono. Do sono, exato. O estímulo, né? Estímulo. A gente não recomenda café, cafeína ou suplementos esses energéticos até 4 horas antes do sono. Então, por exemplo, se vai dormir às 22 horas, após as 18, não consumir essa quantidade de cafeína, porque isso pode atrapalhar a qualidade do sono. Então, o fato é que depende aquela individualidade do dia, você pontuou perfeitamente que dependendo da individualidade do dia, não é interessante utilizar nem no pré, nem no pós-treino. Mas quando foge dessas 4 horas de diferença, ele é um baita suplemento pra gente utilizar. Eu falo que depois das 18, nosso principal foco tem que ser sono. É preparar o corpo para dormir, é preparar o corpo para exercer essa boa qualidade do sono, porque o sono ele é muito mais determinante do que a gente imagina. Inclusive para a composição corporal. A gente falou aqui de corrida, mas existem estudos que pessoas que fazem musculação, por exemplo, e pessoas que só dormiram 8 horas de sono por noite, pessoas que treinaram e não dormiram bem. Tiveram uma má qualidade do sono. O estímulo muscular foi idêntico. Ou seja, treinar e não dormir bem impacta negativamente tanto quanto a ponto de você ter os estímulos tão parecidos com quem não treinou. Então, muitas vezes o segredo está na qualidade do sono. Ô Pedro, só uma dúvida. Você falou do café. Tem alguma coisa sobre você evitar um período para dar um estímulo maior? Então, fazer uma espécie de um detox do café, esperar um pouquinho, dar um tempo e depois colocar ele com objetivo de performance, necessariamente, né? Então, eu quero ir bem numa prova. Tem alguma coisa que fala sobre isso? Engraçado. Os estudos, eles mostram ao contrário. Eles mostram que quando nós fazemos eles usam o termo desmame da cafeína, né? Que é ir retirando gradualmente essa cafeína, há uma perda muito grande de performance. Então, continua com o café. Exato. E juntamente a isso, eles mostram que o uso, vamos dizer assim, crônico, diário e tudo mais, ele não causa nenhum prejuízo. Então, ele não traz motivo para a gente fazer essa pausa, fazer esse desmame. E quando a gente pensa, sai do esporte e vem para a saúde, por exemplo, tem estudos mostrando que um nível moderado do café, da cafeína, de um supercoffee, melhora. Inclusive, protege o nosso corpo para doenças cardiovasculares. Então, por conta desses compostos bioativos presentes, faz com que, além de melhorar a nossa performance, melhora a saúde também. Então, quando a gente pega esses dados da ciência, eles não recomendam tanto esse desmame, essa pausa, porque os efeitos na performance, efeitos deletérios, tem pessoas que sentem dores de cabeça, perda de foco, de cognição, eles pesam muito mais do que os efeitos positivos se a gente continuar deles. Então, se a gente continuar com esse uso crônico da cafeína, eu já sabia. do café. Notícia boa para os amantes de café. Esses suplementos todos que você falou, eles são próprios para quem está treinando, por exemplo, competindo, ou eles podem ser usados a longo prazo, por quem está fazendo exercício ou para quem corre? Todos podem ser utilizados a longo prazo e não são exclusivamente para atletas. Você me apresentou com o criador do método de suplementação Smart. É um curso meu que eu trago, que eu falo. 99% dos pacientes que batem na nossa porta, eles não são atletas. Atletas de alto rendimento, atletas que vivem do esporte. São pessoas que utilizam do esporte para melhorar uma saúde, para performar de uma maneira recreacional, mas que tem uma vida, que tem um trabalho, que não utiliza do esporte como, vamos dizer assim, a fonte de renda, né? Sim. Então, todos esses suplementos, todas essas estratégias que eu falei, e é o que eu abordo nesse curso, eu criei justamente para isso, para 99% dos nossos pacientes que não são atletas. Então, e por muitos anos, o suplemento, a nutrição esportiva, ela foi focada no atleta. A nutrição esportiva é só para atleta.
Nutrição esportiva é só para quem quer o lugar mais alto do pódio, independente de saúde, aqueles clichês que foram abordados na área da nutrição esportiva, que eu discordei por muito tempo, e hoje eu fico muito feliz de ver que a nutrição esportiva ela é aplicada a todos os pacientes. Então, uma pessoa que quer melhorar, uma pessoa que quer longevidade, uma pessoa que quer envelhecer melhor, uma pessoa que quer melhorar os seus exames. Os contextos da nutrição esportiva, como muitos desses que eu falei aqui, são aplicados para esses objetivos. O Pedro, quais são as principais diferenças para o corredor da alimentação dele na fase de base, na fase de construção até essa competição? Qual é a diferença? É tudo igual ou cada fase vai... Não, a gente tem a criação, mais recentemente, de um termo chamado periodização nutricional, que é justamente essa capacidade da nutrição se adequar às fases do treino. A gente falou um pouquinho disso daqui de uma maneira bem simplista, que é o exemplo clássico do carboidrato. Então, num período onde eu estou iniciando, eu não preciso da mesma quantidade de carboidrato que eu vou ter, por exemplo, próximo à prova, onde eu estou priorizando muito a performance esportiva e tudo mais. Então, a nossa alimentação, ela varia de acordo com isso daí. E não só dos carboidratos, mas das calorias, da ingestão de água, da ingestão dos polifenóis, porque tudo vai estar rodeado de acordo com o treino. Então, se eu tenho um período de treino mais intenso, a alimentação ela vai ser mais responsiva a isso daí. Se eu tenho um período de treino mais inicial, eu não preciso ser tão, vou usar uma palavra muito, entre aspas, agressivo na estratégia de alimentação e de suplementação, porque o treino ele não vai demandar essa agressividade toda, né? Então, eu posso muito bem variar todas essas fases. E aí entra todos esses detalhes da nutrição esportiva, que é como que eu dou uma quantidade calórica pensando, num treino só a fins didáticos. Um treino que vai gastar 2.000 calorias para um corredor que está numa fase inicial que vai correr 5 km em 30. O que vai acontecer? Ele vai ter um balanço calórico no final do dia maior e ele vai acabar ganhando peso, reduzindo a sua performance, ficando insatisfeito com o seu corpo e tudo mais. Então, tudo isso, de fato, foi um exemplo clássico que eu dei aqui, que acontece muito, igual vocês falaram, né? Comecei a correr 5 km, agora tudo certo. 2 pizzas por dia e tudo mais, e aí acaba que no final do dia a conta não fecha, né? Então, a pessoa começou a correr querendo melhorar a qualidade de vida, muitas vezes, às vezes, ela pode ganhar esse peso, ela pode ganhar essa gordura corporal, o que vai impactar negativamente na qualidade de vida e na performance. Então, a gente molda muito a estratégia da nutrição, a estratégia da suplementação, justamente de acordo com essas fases do treino. E tende a ser nessa ordem crescente. Então, no começo da preparação, nós temos ali um volume de treino menor, a alimentação, consequentemente, a suplementação, ela vai ser mais ajustada ali em pequenas quantidades de calorias, pequenas quantidades de carboidrato, e isso tende a crescer de acordo com o que a gente vai buscando a performance, buscando estratégia de prova. Então, tende a ser essa curva linear de carboidratos, de proteínas, de calorias, de estratégias visando uma saúde intestinal, melhorando a qualidade do sono de acordo com essas fases do exercício físico. E sempre avaliando essa questão individual, né, mesmo? Individual. Todos os pacientes, acredito que tragam muitos relatos e aí você vai adaptando de acordo com o ciclo. Pedro, a conversa está muito maravilhosa. Passou muito rápido. Passou mesmo. Acho que a gente passaria o dia aqui perguntando coisas das nossas amigas para você. Mas, infelizmente, o episódio está chegando no final. E eu queria só que você respondesse... Claro, né? De novo, a gente bateu muito nessa tecla da individualidade. Mas se você pudesse pontuar dicas gerais de alimentação para os corredores, teria algo assim para você falar sobre? Tem. Dicas. Evitar fibras antes do treino, evitar muito volume de comida antes do treino, cuidar do sono. Então, cuidar do sono é essencial, isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Um aporte de carboidrato quando passar de 1 hora, isso vai fazer a diferença. E aí a gente pode utilizar esses carboidratos de mais alto índices glicêmicos. Olhar para as proteínas ao longo do dia, não apenas no pós-treino. Então, ter os ovos ali como uma baita estratégia de nutrição, fracionado pelo menos 4 a 5 vezes ao longo do dia. Levar a sério a alimentação, levar a sério a suplementação, porque isso vai ser determinante para a performance esportiva, e consumir não só alimentos de qualidade
que é o que eu prezo muito, pela matriz alimentar, consumir alimentos de verdade, alimentos que vão trazer não só performance esportiva, mas saúde, mas também suplementos de verdade, suplementos bons, suplementos que sejam aí, suplementos que vão favorecer como um todo, porque muitas vezes nós pode estar utilizando algum suplemento de coisas específicas que não vão ser tão úteis e podem ser, inclusive, como eu falei, um tiro no pé quando a gente fala em performance esportiva, quando a gente fala em saúde. Então, começar o dia ali com um morning shot para dar aquele aporte de micronutrientes, para dar aquele aporte de nutrientes como um todo. A utilização do Super Coffee, ela é maravilhosa, seja como um pré-treino, eu gosto muito de trazer isso daqui, seja como um pré-treino para um corredor, mas também para quem não é atleta, para manter a sua energia constante ao longo do dia, no período do trabalho, para performar melhor no trabalho, para performar melhor nas suas atividades do cotidiano, para que quando chegue a noite, ele utilize um koala para dormir. E não, tudo completo. E não para realizar atividades que deveriam ser realizadas ao longo do dia, né? Então, esses exemplos, vamos dizer assim, do Morning Shot, do Super Coffee e do koala, ele conclui muito o raciocínio que eu falei lá no começo do podcast, que é a nutrição 24 horas. É o que nós fazemos ao longo do dia inteiro, que vai ser o determinante para o nosso resultado. Seja performance, seja saúde, seja mudança de composição corporal. Então, olhar essa nutrição ao longo do dia e não apenas, embora nós tenhamos falado muito aqui, mas não que seja muito importante, mas não são exclusivos. Um pré, um intra e um pós-treino. É a nutrição 24 horas que faz essa diferença. Essa estratégia de nutrientes ao longo do dia inteiro que vai ser determinante para os resultados. Arrasou, muito bom. Pedro. Muito obrigada, de verdade. Foi incrível a nossa conversa. Obrigado Ajudou a você. Bastante. Acho que não só o pessoal de casa, mas a gente mesmo, Nossa, adoro. Adoro. Pedro, obrigada. Foi nutritiva essa conversa, muito né? nutritiva. E eu queria agradecer vocês que estão aí do outro lado assistindo com a gente essa conversa e te convidar para a próxima quinta-feira, às 18 horas, voltar aqui com a gente. Muito bom. E não se esquece de se inscrever no canal, porque sempre tem novas programações e você não vai perder, tá bom? Muito obrigada por assistir, estar com a gente até aqui. Até a próxima. Até, galera.